Versículo 12 ao versículo 14. Eu me lembro que eu fazia jiu-jitsu e meu professor, hoje ele é da Jeff Times, é um grande mestre, ele é faixa vermelha de jiu-jitsu, são poucas pessoas, o nome dele se chama Júlio César. E quando eu participava de campeonatos de jiu-jitsu, ele me falava: Poblan, você tem que conhecer o ponto fraco do seu adversário. E antes disso, você tem que conhecer o seu ponto fraco e ficar preocupado com ele, porque é ali que o seu adversário vai querer te pegar. É no seu ponto fraco. E quando você conhece o seu ponto fraco, você vai aprender a lidar com ele. Eu quero te dizer que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza aí, em nome de Jesus. Sacode teu irmão e fala: é nessa fraqueza que você está conhecendo hoje, ou que você já conhecia, é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Eu quero declarar que você vai ajudar pessoas com esse problema que você tinha, em nome de Jesus. Eu quero te declarar que as suas necessidades, as suas dificuldades vão ser aperfeiçoadas nisso. E você que quase separou, você que quase saiu da igreja, você que quase caiu em adultério, você que chegou até a cair e não caiu mais, Deus vai usar pessoas que vão lá na tua célula, lá no teu departamento, e você vai ser usado poderosamente por Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Salmo 19, versículo 12 ao 13. Diz assim: Uau! Quem pode discernir os próprios erros? Ele não responde. Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, aqueles que eu sei que eu erro e continuo errando. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Repita comigo: minha rocha, meu resgatador. Repita comigo: Senhor, pelo teu sangue, diga: sou redimido, justificado, perdoado, tenho comunhão com os meus irmãos, sou limpo continuamente e santificado. Diga: da minha vida saiu toda traição, toda falta de prosperidade, toda falta de produtividade, toda falta de honra, autoestima. Diga em nome de Jesus: onde meu pé colocar, será abençoado. Diga que tudo que me feriu na minha vida, hoje não me atinge, porque eu fui curado interiormente, pelo sangue de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Vamos sentar, meu irmão. Amados, a palavra de hoje, conhecendo meus pontos fracos, ela veio tão forte no meu coração, de uma maneira tão direta e falou tão comigo. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Porque no Salmo 19 você vê aqui o autor do Salmo, Davi, quando ele escreve isso, ele pede para limpar o que ele não sabe. Davi nesse ponto é humilde o suficiente para entender: existem áreas da minha vida que eu não sou capaz de discernir as áreas que eu estou errando. Eu não sou capaz de discernir o que está acontecendo comigo. E ele tem um desejo. Nesse salmo você vê no versículo 12 um desejo de mudança. Quem pode discernir os próprios erros? E ele pede: absolve-me. Repita comigo: absolve-me dos que desconheço. Antes de eu continuar aqui essa mensagem, eu quero ler alguns textos. Eu vou pedir para a Mariana colocar ali para mim, para você ver a importância de você saber quais são os seus pontos fracos. A importância de você saber as áreas que são débeis na sua vida. As áreas que você às vezes dá aquele grito, sabe? As áreas que você às vezes não se contém quando está sozinho,
de repente no computador, de repente no seu trabalho, de repente numa viagem, no trânsito, quando alguém te fecha. E você tem um comportamento que você não gostaria de ter. Mas além desse comportamento que você não enxerga, o salmista está dizendo aqui no versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Davi foi humilde o suficiente, esse rei, esse homem que foi elogiado por Deus e com o título de um homem segundo o coração de Deus, ele reconhece que existem áreas da vida dele que tem pontos fracos, áreas que ele não conhece que está errando. E também existem áreas que esporadicamente ele comete um erro que ele sabe que não deveria fazer, mas ele acaba fazendo. Nessa revelação, Paulo escreve ao Romanos 14, o erro que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele se chama de uma palavra bem feia, né? Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Eu quero ler alguns textos aqui. Por exemplo, Êxodo 23:8. Nos sugere que o suborno, ele cega o discernimento. Repita comigo, o suborno, ele cega o discernimento. Não aceite suborno, pois o suborno cega os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Cuidado com o suborno. Outra coisa que eu quero aqui compartilhar com os irmãos é Provérbios 20:24, que também traz uma reflexão agora com a paternidade. Através do seu filho Salomão, o filho de Davi, ele escreve similar ao que seu pai escreve. Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como pode alguém discernir o seu próprio caminho? Repita comigo, eu não posso andar sozinho. Diga, eu tenho que andar com o Senhor. Olha o que diz aqui também o salmista. Quando ele fala sobre ser discípulo, Provérbios, no caso proverbista, vamos chamá-lo assim. Provérbios 14, versículo 6. Salomão diz o seguinte, nesse mesmo livro, Provérbios 14, verso 6. Eu estou aqui compartilhando com vocês esse texto. Provérbios 14, 6 diz assim: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Quando você passa a discernir os seus próprios erros também, você começa a adquirir mais conhecimento. E a Bíblia fala que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que te impede de continuar conhecendo a verdade é você não discernir as áreas que você está errando. Os seus problemas, os meus problemas. Eu quero ler com você aqui um texto bem interessante. Por exemplo, o discernimento é um dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 10. Lá na ceia, o que a Bíblia pede para nós? Cada um examine a si mesmo. A Bíblia fala quem tem esse discernimento. Nós devemos nos examinar as áreas que nós estamos errando. Na ceia, você tem que pegar o pão. Antes de você pegar o pão, o vinho, você tem que falar: Senhor, como é que eu fui essa semana? Como é que eu fui esse mês? O discernimento é muito importante no reino de Deus. O livro de Hebreus 5,14 nos mostra que quem tem discernimento conhece o bem e o mal e não vai ser mais como criança. Eu tenho aprendido nessa palavra que Deus me deu que realmente o discernimento traz maturidade. Repita comigo: o discernimento traz maturidade. É muito forte essa questão do discernimento. Quem pode discernir? Pergunta para o seu irmão: quem pode discernir os próprios erros? Você quer ver uma coisa? A Bíblia pede para você adquirir conhecimento. É você que está chegando na igreja agora. Olha a vida de quem cresceu mais um pouquinho. Como é que ele se tornou essa pessoa agradável? Como é que ele se tornou essa pessoa abençoada? Olha o que diz aqui em Provérbios, Salmo 19:12. O livro de Salmo 19:12. Estou aqui nessa introdução para você entender a importância do discernimento. Salmo 19, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. Quem pode discernir
os próprios erros. Agora olha o que diz aqui Salmo, foi o texto que eu li no início. Salmo 119, 9. Salmo, o maior salmo da Bíblia, na verdade o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, versículo 9. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? O que ele tem que fazer? Vivendo de acordo com a sua palavra. Olha o que diz aqui, o Salmo 130. Salmo 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina. E ela dá o quê? Discernimento aos inexperientes. Eu quero que a igreja leia na Nova Versão Internacional esse texto juntos, em nome de Jesus. Leia, irmão. 1, 2, 3 e... Agora eu quero ler o versículo 99 desse mesmo salmo. A importância de você olhar para alguém que cresceu mais que você. Nós, nesse primeiro semestre, nós decidimos não fazer a universidade da vida. Nós decidimos orar, nos santificar, limpar a igreja, filtrar a igreja, levantar líderes capazes, levantar novos projetos evangelísticos no segundo semestre. E você vai ter todo esse semestre, meu irmão, para dar um rumo na sua vida. E essa palavra revelada hoje, discernindo aquilo que está errado, procurando saber meus pontos fracos, vai te ajudar. E olha o que diz a Bíblia aqui nessa introdução, versículo 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Olha aí, ó. O que Jesus falou? Obras maiores fará. Olha que interessante. Por que ele chegou aí? Pois medito nos seus testemunhos. Quando você olha o testemunho de alguém, aquele testemunho de Estevão, que bênção. E ele fala naquele discurso que nós podemos resistir ao Espírito Santo, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Como é bom ver como ele chegou naquele nível e meditar naquele capítulo de Atos. Quão testemunho lindo. Paulo, cada lugar que ele chegava, ele dava um discurso de testemunho de vida. É importante você, tanto na vida profissional, quanto na vida espiritual, você sempre olhar como aquela pessoa chegou aqui naquele lugar, como ela conseguiu galgar aquilo. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai fazer obras maiores em nome de Jesus. E é tão interessante nós entendermos como o orgulho, a justiça própria e a autocomiseração, ela atrapalha você de discernir os próprios erros. É a pessoa começar a se vitimizar, tadinho de mim. É a pessoa ter orgulho e justiça própria. Ou seja, quem sabe sou eu. Isso vai impedir você de ver o que está acontecendo na sua família, ver o que está acontecendo na sua vida financeira, ver o que está acontecendo que a sua célula não cresce, ver o que está acontecendo com a sua geração, ver o que está acontecendo com o louvor. Você vê, só de parar um pouco, as coisas já melhoraram. Você viu o Davi quando começou? Que coisa linda, né? Não medite nas coisas de fora, medite na palavra. Coisa linda, alegrou meu coração. Você vê como as coisas estão. Você que não está chegando no horário, está perdendo, irmão. Chega aí 10 para as 7, você vai ver a contagem regressiva aqui, os irmãos orando, coisa linda. Então é tão interessante nós entendermos essa pitada de Satanás, que é o orgulho, que não quer que você reconheça as áreas que você está errando. E olha que interessante, porque o orgulho, eu tenho aprendido que é igual ao mau hálito. Pastor, por que o orgulho é igual ao mau hálito? Todo mundo sabe que você tem, menos você mesmo. Diga isso para o seu irmão, o orgulho é igual, mas não chega muito perto não, irmão. Fala para ele aí, ó, o orgulho é igual ao mau hálito. Todo mundo está vendo que você é orgulhoso, mas ninguém fala. Às vezes até fala, né, irmão, mas tem que ter muito amor para falar. Se alguém te falou que você precisa melhorar no orgulho, você pode ter certeza que essa pessoa te ama muito e só quer o teu melhor, só quer aquilo que vai mudar a sua vida. E no primeiro tópico dessa mensagem, o que eu aprendo é que o nosso problema não é enxergar pontos fracos. O nosso problema é enxergar
os nossos pontos fracos. Coloca aqui o primeiro slide e nós vamos declarar juntos uns para os outros. Você vai escolher uma pessoa aí. Eu já escolhi a minha aqui, o André. Você escolhe outra aí, irmão. Irmão Neto, você vai escolher outra. Repita comigo, André. O nosso problema não é enxergar erros. O nosso problema é enxergar os nossos erros. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3 e... O nosso problema não é enxergar erros. O nosso problema é enxergar os nossos erros. Meu amado, quando eu faço aconselhamento de casal, é uma coisa impressionante. Senta o camarada e não... É sensação. O cara senta na minha frente, mas ela isso, 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 mas ela isso. Legal. E você? Qual é o discurso dela? Mas ele isso, mas ele isso, mas ele isso, mas ele isso. O ser humano tem uma facilidade de ver erros, mas dos outros. E olha o que diz aqui a palavra no livro de Mateus, capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Mateus 7, do 1 ao 5. Eu vou ler com você. Não julguem, para vocês não serem julgados. Aí viram a semente no casamento, né? Aí não acaba nunca. Tem que acabar com essa semente aí de olhar o outro e falar do outro. Pois da mesma forma que julgarem, ele isso, vai ter o ela isso. Vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão. Olha como a pessoa tem capacidade de olhar o erro do outro. E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando tem uma viga, uma trave no seu? Hipócrita! Tira a primeira viga do teu olho. Casal, primeiro quando for no aconselhamento, fale de você mesmo, para depois falar do outro. Olha que interessante isso. Hipócrita, tira a primeira viga do seu olho. Essa palavra é para quem? Para mim também, irmão. Eu apanhei, você acha que eu não apanhei, não? E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha o que está dizendo no final desse texto. Que nós que estamos falando do outro, o marido que fala da esposa, o marido que reclama do filho, o filho que reclama do pai, o patrão que reclama do funcionário, o funcionário que reclama do patrão, ele perde, por ter esse hábito de só olhar o erro do outro, ele perde a capacidade de olhar para ele mesmo. Eu vou ler de novo a parte final do texto, do versículo 5. Hipócrita, tire a primeira viga do teu olho e então, não está dizendo que você vai fazer, você verá claramente, porque não está enxergando. Aí sim, você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Eu acho que eu já desmistifiquei esse texto de muitos. Quando eu li esse texto, eu achava que ele estava apenas nos corrigindo. Mas na verdade ele está falando de um comportamento que é natural em mim e em você, que é olhar o erro do outro. Ele não está aprovando esse comportamento. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a perceber que é um hábito isso. Se tirássemos a trave, enxergaríamos muito melhor. Vamos dizer essa palavra. 1, 2, 3 e... Se tirássemos a trave... E o nosso casamento, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa célula, a nossa igreja seria muito melhor. Quem concorda comigo? Diga amém. Entendendo isso, eu vou contar rápido a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um dia ele era para ir para a guerra, não foi para a guerra. Ficou lá no palácio, ficou lá no terraço. Um dia ele olhando pelo terraço, viu pela janela uma mulher muito bonita. Era para vir para o culto, mas ficou na internet em casa. Mais ou menos isso. Era para ir para a célula, ficou na internet em casa. Mais ou menos isso. Aí ele foi, olhou lá pela janela e viu uma menina, mandou chamar a menina, deitou com a menina. A menina era esposa de um soldado, a menina engravidou. Ele manda chamar o cara, manda o cara deitar com a mulher dele para voltar para a guerra, para ele achar que quem engravidou foi o soldado.
Desse nível. E Davi acaba com a vida do soldado e não tem outra saída, mata o soldado. Davi passou por um processo muito forte. Davi foi, primeiro, egoísmo. Quem se isola busca o próprio interesse. Ele foi egoísta. Depois ele se isolou. Quando ele se isolou, ele caiu na prostituição, na pornografia, na mentira. Ele caiu nesse pecado. Depois ele entrou na hipocrisia. Olha o que aconteceu mais ou menos com Davi. Eu vou botar a foto que eu pedi ali para o Rodrigo. Olha o que foi mais ou menos que aconteceu com Davi. Eu vi uma foto que o Rodrigo me deu. Rei Davi, seu soldado Urias acabou de morrer na batalha. Mentira. Sério? Foi mais ou menos isso que Davi fez. Ele mandou matar o cara e depois se deu de louco. Quando o soldado veio falar com ele, ele ofereceu vinho como fosse o melhor amigo dele. Ele tinha engravidado a mulher do cara. Olha como você vê casos na televisão aí de mulheres que matam o marido para ficar com a pensão, maridos que matam a mulher mais velha para ficar com a mais nova. Tudo começa com um pecado. O pecado da solidão, o pecado do egoísmo, o pecado da prostituição. Aí ele comete um erro. Ih, agora vamos descobrir. Agora tem que solucionar esse problema. Aí muitas vezes alguém chega ao topo de matar uma pessoa. Por causa de uma amargura. Se eu matar essa pessoa, eu soluciono o problema. Tem gente que consegue chegar a esse nível. E Natan, conhecendo Davi, e sabendo desse princípio do discernimento, sabendo que Davi muitas vezes não estava enxergando o próprio erro, até porque ele era rei, e era difícil alguém chegar: rei, você errou. Rei, você está deitando com a mulher errada. Rei, você não pode fazer isso. Poucas pessoas chegavam até Davi para mostrar o erro dele, quanto mais que ele era rei. Aí Natan, com toda a sabedoria, ele chega perto de Davi e ele arruma uma maneira. Natan consegue tirar de Davi de cena e consegue fazer ele enxergar um cenário diferente, como se ele não tivesse. Aí Natan olha e fala assim: olha, eu conheço um homem que tem um monte de ovelhas. E ele tem um servo dele que só tem uma ovelha. Você acredita, Davi, que esse cara foi capaz de pegar a única ovelhinha do cara? O que Davi falou? Como rei, já deu o decreto. Quem lembra qual o decreto de Davi? Esse cara merece a morte. Natan conta a mesma história para Davi, tirando Davi de cena. E ele fala: esse cara merece a morte. Aí Natan olha para ele, como eu já falei aqui, já brinquei, canta a música do Roberto Carlos. Esse cara é você. Só tem um problema, Davi. Esse homem é você. Aí ele: meu Deus. Se Davi chega para ele: Davi, o que você fez? Como é que você botou e deitou com a mulher do cara? O que ele ia falar? Eu? Não foi bem assim. Muitas vezes a pessoa não enxerga. Mas quando ele contou a mesma história, colocando só pessoas diferentes, o nosso dedo acusador começa. O dedo acusador de Davi começou: tem que morrer, tem que morrer. Repita comigo: nosso problema não é enxergar pontos fracos. Digo, nosso problema, mata no peito aí, fala, é enxergar os nossos pontos fracos. Olha aqui um aconselhamento de Paulo para nós. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo que julga. Visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Às vezes no aconselhamento, quer de casal, quer de líder, o cara está falando às vezes do discípulo e não enxerga, como Davi, que era um rei, irmão, segundo o coração de Deus. Acontece comigo. Uma vez o meu pastor olhou para mim e falou: e você? Acontece, irmão, nós erramos, nós não enxergamos. Então é muito interessante isso. Olha o que diz:
mas pratica as mesmas coisas. Ou seja, a palavra está dizendo que às vezes nós estamos falando de alguém, mas estamos fazendo as mesmas coisas. Falamos do nosso marido, mas não olhamos no espelho. Falamos do nosso funcionário, falamos do nosso patrão, falamos de tantas pessoas. Olha o que diz o versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você cobra das pessoas, mas na hora que você precisa se comportar, você não se comporta. Na hora que você precisa fazer, você não faz. Na hora que você precisa ser, você não é. Entenda que não enxergar a si mesmo na Bíblia era algo casual. A Bíblia não aprova esse comportamento, mas infelizmente faz parte da nossa maturação, faz parte da nossa maturidade, não acusar o outro. E quando você chega nesse nível de conseguir olhar para si mesmo, a sua vida vai decolar em nome de Jesus. Você não vai se preocupar com o que estão dizendo de você. Deus me deu uma frase muito forte que é: aquele que aprende a lidar com as ofensas e não se vitimiza, vai ser o grande líder, um dos grandes líderes dessa geração. Quem não aprende a lidar com a ofensa, se aquela pessoa se ofende qualquer coisinha, ela não cresce. Ela sai do grupo, ela sai da igreja, ela sai do casamento, ela separa, ela pede divórcio, ela pede para ir embora do trabalho, ela acha que não é capaz, ela começa a estudar para o concurso, desiste, ela começa a se vitimizar. Deus quer que você amadureça, aprenda a lidar com essa ofensa, aprenda a lidar com a crítica, aprenda a lidar, em nome de Jesus, fala a Deus, com as críticas da internet, aprenda a lidar com tudo isso, que você vai amadurecer e você vai comer os melhores frutos dessa terra, em nome de Jesus. Você vai aprender a lidar com a ofensa, você vai aprender a lidar com esse problema, porque eu, sinceramente, a pessoa tem que ser muito malvada, tem que ser Maquiavel, tem que ser a Malévola, né? Lá do Cavalo de Fogo, qual era o nome daquela? Diabolim. Tem que ser muito ruim para a pessoa acordar de manhã. Vamos ver quem eu vou acusar hoje. Vamos ver. Uma vez teve um áudio lá do exército. Hoje é dia de maldade. Né? Porque o comandante tem um poder que ele pode acabar com a minha vida, com a vida do Romulo, é só ele querer. A partir de hoje, homem, você vai ficar dormindo aqui 30 dias. Ele tem esse poder. Eu não acredito que um comandante vai fazer isso porque ele quer. Ele vai fazer porque tem necessidade de fazer. Mas às vezes ele vai colocar a pessoa errada porque ele não discerniu. Por isso que a gente tem que orar pelas autoridades, pelos nossos presidentes, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, para que eles tomem as melhores decisões. Eu não acredito que uma pessoa acorde de manhã querendo acabar com a vida de alguém. Ela tem que estar muito fora, irmão. Às vezes ela não está enxergando. Ela está olhando para você com uma outra ótica e não está se enxergando. Aí a gente olha a pessoa fazer com a gente e a gente não consegue amar, porque a gente se ofende. Por isso que o líder que vai decolar nessa geração é o líder que vai aprender a lidar com as ofensas. É o líder que vai aprender a lidar com a crítica. É o líder que vai aprender a lidar com disse que falaram. É o líder que vai aprender a ser corrigido. É o líder que vai aprender a ouvir. Porque aquele que tudo que ouve, engruvinha, não aceita, esse vai continuar na mesmice. A cela não rompe e não cresce. Experimenta, agora eu obedeço tudo. Se tiver na palavra, só vou argumentar se eu tiver dúvida na palavra. Aí eu argumento, mas não é assim. Aprenda a fazer isso. E eu profetizo que a tua vida vai decolar em nome de Jesus. Eu profetizo que a tua vida vai de melhor a melhor, a melhor, a melhor. Chega de ela, ele. Agora você vai começar a falar, eu vou decolar e vou ajudar minha esposa, vou ajudar meu discípulo, eu vou ajudar todos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Repita comigo, nosso problema não é enxergar pontos fracos, é enxergar os nossos pontos fracos. A parábola do Mateus 18, olha aqui, irmão, não vou falar de Mateus 18, mas
quando ele acaba de ensinar o Mateus 18, que a gente está amadurecendo, nós estamos na frente, muito na frente, mas precisa melhorar muito ainda. Tá que melhorar muito, mas a gente prega isso há anos, mas ainda dá uma falhinha. E vamos melhorar. Quando ele acaba de ensinar o Mateus 18, ele vem com a parábola do credor. Resumindo, o cara devia milhões para o rei. Milhões. Pelo amor de Deus, rei, não me prende. Aí o rei libera a dívida do cara. O cara sai no mesmo dia. Olha como o cara não consegue enxergar o erro. No mesmo dia, o cara estava devendo para ele, não me lembro, 30 denários, 30 mil denários, não me lembro. Mas era uma quantia bem menor. Se não me pagar, eu te boto na cadeia. O cara acabou de ser perdoado. Uma dívida milionária, que ele teria que vender mulher, filho, teria que vender tudo. E ele bota o cara, ele condena aquela pessoa. E aquelas pessoas que viram, ficaram indignadas, porque elas viram o rei soltar o cara. E a Bíblia fala que vai ter muito rigor para aquela pessoa. Da mesma forma, diz o Senhor, se você não perdoar o seu irmão, porque eu te perdoei de uma dívida milionária, porque nós estávamos indo para o inferno e ele morreu na cruz do nosso lugar, cabe a nós perdoar a todos, amar a todos. Esse é o nosso papel, em nome de Jesus. Essa palavra se refere a Jesus, que é o rei que perdoou a maior dívida, que era a nossa condenação ao inferno. No mesmo dia, aquela pessoa não olhou o ciscão que estava no olho dela. Se você comparar a quantia de um com a quantia de outro, é uma vergonha a pessoa cobrar aquela pessoa. Mas por ele não discernir o seu erro, ele errou feio e foi condenado. Pergunta para o seu irmão, pode isso, Arnaldo? Pode não. Diga para ele, não pode não. A palavra de Deus fala, irmãos, que quem não tem pecado é mentiroso. Mas a realidade é que muitos de nós não têm a capacidade de enxergar constantemente as suas falhas. E quando vem alguém querendo te amar, querendo te mostrar um erro, quando vem a palavra querendo te corrigir, quando aquele louvor fala com você, quando você está no lugar e confirma de novo que é naquela área que você precisa melhorar, você continua batendo firme e não quer amadurecer. Segunda coisa, repita comigo, justiça própria e o orgulho são os maiores vilões para identificarmos nossos pontos fracos. Repita de novo, justiça própria e o orgulho são os maiores vilões para identificar os meus pontos fracos. Lucas 18, vamos ler essa parábola aí. Lucas 18, diz assim a palavra de Deus. Ele conta uma palavra para esse povo que é orgulhoso e tem justiça própria no coração. Acha que está certo em tudo. Sabe quem é que acha que está certo em tudo? É que não ouve um conselho, não consegue ouvir um conselho. Umzinho. Não seria melhor isso aqui? O cara já endemonia. Oh, não vai por aqui não. Fica com raiva também. Não aceita. A gente deveria aceitar 90%. Mas na vez é o contrário, eu só aceito 10%. 90% eu bato de frente. Isso é muito sério, irmãos. Olha como ele se refere aos orgulhosos aqui. Tem alguém aqui que não tem orgulho nenhum? Não tem orgulho nenhum. Parabéns, você é muito humilde, irmão. Porque o pior orgulhoso é aquele que acha que é muito humilde. Isso é muito sério. Olha o que diz a palavra aqui em Lucas 18, 9. Alguns que confiavam na sua própria justiça, não na justiça de Deus, e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. É uma parábola específica para orgulhoso. O fariseu, meu irmão, era o top da lei. Top. O publicano era aquele que cobrava imposto. É como se fosse hoje, meu irmão, o traficante de droga. Mais ou menos como ele era visto.
Aquele cara chegava, ele ganhava, quanto mais ele cobrava, mais ele extorquia, mais dinheiro ele ganhava. Ele era visto como cara mau. E olha o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 10. 2 homens subiram no templo para orar. Quantos homens subiram? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Analise essa oração, irmão. Imagina, os dois estavam no templo. Imagina o cara do teu lado orando assim. E você é o publicano. Olha como esse cara orou. Deus, eu te agradeço porque eu sou o cara. Olha isso aqui, irmão. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. E o publicano estava lá, ó. Ladrão, corrupto, adúltero. Nem mesmo como esse publicano. Imagina como esse cara se sentiu. Olha que oração, irmão. Pedi e não recebeis, por quê? Pediu mal. Que oração vergonhosa essa oração, né? Oração Romário. Depois de Deus sou eu. Oração Romário. Lembra quando ele fazia entrevista? Depois de Deus eu sou o cara. Deus falou, ele no céu e Romário na terra. Foi mais ou menos assim que esse fariseu estava orando. Vamos lá. Aí ele, não satisfeito, ele, como agora eu tenho que dar uma valorizada. Tem que mostrar os meus títulos. Jejuo 2 vezes por semana. Que oração, irmão, você está imaginando essa oração? Olha a minha igreja. Olha quantas pessoas. Quantas vidas eu ganhei. Olha lá. Olha a vida que Deus me deu hoje. Como eu melhorei. Como ele me prosperou. Olha como eu sou o cara. Mas aquele ele chegou agora, não vale nada. Imagina alguém orar do teu lado desse jeito. Foi isso que esse publicano fez. Desprezando o outro. Esse fariseu, perdão. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, vamos dizer essa oração, irmão? Diga aí, Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Eu lhe digo, diga, seja a boca de Deus para o seu irmão agora. Fala, eu lhe digo, que você e não o outro será justificado. Você e sua casa, diante de Deus. Diga, porque quem se humilhar será exaltado. E quem se exaltar será humilhado. Vamos aplaudir o Senhor pelos publicanos dessa igreja. Olha aqui. Qual a diferença do fariseu e publicano? O fariseu declarou algum erro dele? Sim ou não? Mas o publicano sim. Eu sou miserável, eu sou pecador. Olha só o nível de marido que eu sou. Olha como eu trato, eu não ouço as pessoas, Senhor. Me ajuda a ouvir mais as pessoas, as necessidades dela. Me ajuda. Eu estou orando de verdade, irmão. Me ajuda a não olhar só pelo resultado, olhar só pelas consequências. Meu amado, eu amo tantas pessoas, eu dou minha vida, eu faço tudo, mas a hora de resolver, às vezes eu vou direto ao ponto que aquela pessoa precisava falar. Acontece comigo às vezes. E nós fizemos uma dinâmica entre os 12. A primeira parte da dinâmica era uma benção, eram os pontos positivos. Irmão, eu vou ser sincero, veio um orgulho em mim. Os irmãos escreviam 2 páginas, 3 de elogio. Pastor, não tem como. Pastor, você me ajuda nessa área, nessa área, nessa área. Sempre que a gente pede, eu não me lembro uma hora que você não respondeu, que você não veio. Pastor, isso. Aí eu... Vamos, Romário, ó o fariseu querendo crescer de novo. Ó. Olha, eu faço, ó, eu sou o cara. Ó. Olha, mas quando veio a crítica... Mas eu faço isso aqui? Eu? Pastor, você não ouve, pastor. A gente quer falar com o senhor, você fala, você não ouve. Falei, eu? Meu irmão, eu ouvi a crítica, a gente não enxerga às vezes. Vou te contar um segredo. Moisés, Deus falou com ele face a face. Face a face, Deus falou com ele.
Mas Deus usou o sogrinho dele, que aparentemente não era nada. Cara, você está errando. A maneira que você está fazendo está errado. Você está se desgastando, você está correndo para cima e para baixo, você está se preocupando com todo mundo. Olha o tamanho do povo que você tem. Para mim aconteceu, Deus me botou uns jetrinhos para mim, não foi um só não. Pastor, não dá, pastor. Se for atrás de todo mundo, é um. Se for na casa de um por dia, é uma visita por ano para cada um. E olha lá, porque você tirar o culto, tirar o G12, tirar a cela, você vai demorar 3 anos para visitar todo mundo. Não dá. Calma. Sossega. 15 minutos, por favor. Diga para o seu irmão aí: Senhor, ajuda meu irmão a olhar os seus erros. Diga não, que ele não seja como Romário, que ele não seja como fariseu, mas que ele seja como publicano, olhando e identificando os próprios erros. Eu tenho estudado um pouco sobre perfil comportamental, e você viu o perfil, e eu analiso isso. Isso aqui é tão lindo, você vê. Eu não olho só para isso, irmão. O que vale é o Espírito Santo, mas é comprovado algumas coisas cientificamente mesmo. Olha o perfil desse publicano, versículo 13, olha aqui. O publicano à distância, ele nem ousava olhar para o céu, ele estava olhando para baixo. Já viu quando a pessoa está com razão? Ela é o contrário. Ela te encara assim, é isso aí mesmo. Por quê? Irmão, você poderia fazer... Ela levanta o olho, é altivez. O orgulho dominou essa pessoa. Ela não consegue abaixar a cabeça, ela não consegue se curvar, ela não consegue reconhecer que está errada. E isso só atrasa a nossa vida. Meu irmão, humilhação é diferente de exaltação. Medir a si mesmo e desprezar o outro, isso se chama orgulho e justiça própria. E como eu disse nesse tópico, a justiça própria e o orgulho são os maiores vilões para identificar os nossos pontos fracos. Olha o que diz Isaías 64:4. Isaías 64:4. Diz assim a palavra de Deus: desde os tempos da antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Vem ajudar aqueles que praticam a justiça de Deus com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tirastes. Como então seremos salvos? Olha isso aqui: somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchando como folhas, e com o vento da nossa iniquidade nos levam para longe. Quando eu quero afirmar que eu sou o cara, quando eu quero afirmar, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquilo outro, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então repita comigo: justiça própria e orgulho são os maiores vilões para identificarmos os nossos pontos fracos. A Bíblia fala que o orgulhoso, ele é impedido de se comunicar com Deus. Ele concede graça aos humildes, mas os orgulhosos, eles se opõem. Quem tem justiça própria, acha que é certo em tudo, ele se opõe. Filipenses 2, versículo 1, fala dessa humildade. Filipenses 2:3. Eu quero ler esse texto com vocês, irmãos. Filipenses 2, versículo 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Diga para o seu irmão: considere os outros superior a si mesmo. E é por isso que Paulo, ele pede para Timóteo: olha, não coloque, é um cuidado que a gente está tomando agora, não coloque uma pessoa que não quer, não coloque um novo na liderança.
que a Bíblia fala? Porque ele pode vir a se ensorbebecer e cair no mesmo engano do diabo, trazer rebelião. Isso é muito sério. A soberba, ela vem para o novo que está numa posição que não pode. A soberba, ela entra no nosso coração. Bota a mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, como Isaías, me ajude, Senhor, a reconhecer os meus erros. Faça a oração de Isaías, fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa oração agradou a Deus, porque Isaías reconheceu os seus erros. Eu sou um homem que falo que não devo. Eu sou um homem que olho para onde não devo. Começa a reconhecer o seu erro, meu irmão. Não permite o orgulho invadir o seu coração. Mas você pode perguntar: como enxergar os meus pontos fracos, pastor? De repente está na hora, meu irmão, de você trocar de lente. Eu fui agora no oftalmologista e descobri que tenho 0, não sei quantos a mais. Eu vou ter que trocar de óculos. Na verdade, eu vou trocar só a lente, que o óculos está novinho. Eu vou trocar a lente. Porque essa lente vai me fazer enxergar melhor. Eu ouvi o que aquela pessoa que entende mais do que eu tem para me falar. E eu trocando aquela lente, eu vou passar a enxergar melhor do que eu estou. Eu vou passar a enxergar as placas na rua mais de perto. Não vou precisar chegar tão perto para enxergar. Eu quero declarar que quando você começar a ouvir quem entende mais do que você, a tua vida vai melhorar, a tua visão vai melhorar, a tua família vai melhorar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora repita comigo: segredos para identificar meus pontos fracos. Diga para o seu irmão: tenha relacionamento com a palavra. É o próximo slide. Diga para o seu irmão: tenha relacionamento com a palavra. A palavra é como um espelho. E eu quero ler com você esse texto. Tiago 1,19. É a primeira coisa que você deve fazer. Eu vou ser objetivo nesses 3. São 3 coisas. Olha aqui. Essa é a leitura um pouco mais longa, mas vale a pena. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Olha a humildade. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha a justiça própria. Pois a ira do homem traz só justiça própria, não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral. Olha revelando, quando você se ira, é porque tem impureza moral dentro de você. A Bíblia fala que Davi se irou. Logo depois que ele caiu na prostituição, ele ficou irado. E da maldade que prevalece, aceite humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvar. Tem que ser humilde para ouvir. Como ouvirão, se não há quem pregue? Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho. Eu demorei para entender esse texto, mas agora eu entendi. E depois de olhar para si mesmo, logo esquece a aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, em nome de Jesus. Amém? Ele está dizendo aqui que quando você lê a palavra é como se olhar no espelho. Quando você sai, você esquece. Olha para mim. E para você lembrar de novo da sua face, o que você tem que fazer? Voltar a olhar para o espelho, ou seja, dia e noite, meditar, dia e noite, devocional, leitura da palavra, TCD. A minha vida é uma bênção. Eu preciso olhar para o espelho, eu preciso olhar para a palavra. E quando você olha para o espelho, você reconhece as suas imperfeições. Quando você olha para a palavra, você reconhece quem você é, aonde você deveria estar, se aquela tua decisão é de Deus. Mas Deus sempre coloca uma pessoa que já viveu um pouco mais do que você, para te dar um norte, para te dar uma direção e dizer: vai por esse caminho que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mas se você não vigiar, você se ofende, porque você queria A,
Mas vem um profeta, vem um homem de Deus e te fala B. E você acaba se ofendendo. E quem se ofende não vai crescer espiritualmente. E eu estou declarando na tua vida que essa é uma geração de pessoas que não vão se ofender em nome de Jesus. Você vai crescer para a honra e a glória do Senhor. Levante as suas mãos e fale: eu vou crescer para a honra e a glória do Senhor. Diga, isso aqui não vai ser só repeteco não, irmão. Pega a tua Bíblia aí, levanta. Fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando eu faço a minha devocional, eu vejo quando eu estou top, quando eu estou bom, quando eu preciso melhorar e quando eu estou zoado. Eu sei esses 4 níveis. Pela graça de Deus, a maioria que eu estou fazendo, ou eu estou bem, ou eu preciso melhorar. Mas né, quando eu leio alguma coisa, caramba, eu estou zoado nisso aqui, mas eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar é ali que eu vou procurar o meu pastor. Eu já chego no meu pastor com a palavra que Deus falou comigo. Quando eu chego no meu pastor, eu não chego para resolver probleminha. Meu amado, eu sei que eu já cresci um pouquinho mais de repente que você, mas eu quero que você cresça também. Não chega ali com problema, chega com a palavra que Deus falou com você e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Isso é discipulado. O resto é psicologia. Você não nasceu para ter um psicólogo atrás de você, que é muito bom, meu irmão, que é um profissional excelente, que estudou para isso. Mas o reino de Deus é diferente. Você nasceu para viver o que a Bíblia tem para você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga para o seu irmão, tenha um relacionamento com a palavra. Agora diga para ele, permita uma mudança na sua vida. Se aquilo que a palavra disse com você, você não permitir mudar, não vai adiantar nada. 1 Coríntios, a ceia fala o quê? Examine o homem a si mesmo. Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Vê se em mim tem algum caminho mau. Quando você lê a Bíblia, tem que ser assim. Olha, vê se em mim tem um caminho mau, Senhor. Se você não fizer isso, você está resistindo ao Espírito Santo. Se você não fizer isso, você está brincando de ser cristão. Estevão, como eu falei aqui na introdução, ele fala no seu discurso que o Espírito Santo ele pode ser resistido. E eu quero declarar Hebreus 3,15 para você. Bota a mão no seu coração, fala assim: eu não endureço meu coração quando eu ouço o Espírito Santo falar comigo. O que a palavra fala em Hebreus 3,15? Se hoje eu ouvir a tua voz, não como na rebelião. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai convencer cada pecado aqui dessa igreja em nome de Jesus. Ele veio para convencer o pecado, a justiça e o juízo. O pecado de não crer, a justiça de fazer o que bem entende. Se você quer fazer o que bem entende, meu irmão, imagina Moisés, sobe no monte. Quem é você, Jetro? Deus escreveu o Novo Testamento aqui, ó, no dedo. Eu estava lá, você vai querer me aconselhar? Quem é você? Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homens. Imagina se Moisés se comporta dessa forma. Meu irmão e minha irmã, não caia no erro. Não caia nesse erro da hipergraça, porque se você... quantos segredos eu tenho para você melhorar? Eu falei 3. O primeiro, relacionamento com a palavra. O segundo, permita uma mudança na sua vida. Se fosse só essas 2 questões, basta você ser um desigrejado. Tá bom, eu leio a palavra, eu tento mudar, então tá ótimo. Mas a Bíblia não fala isso. Existe a terceira solução. E eu quero ler essa. Quem quer a terceira solução para a gente encerrar esse culto? Diga amém. Olha a terceira solução. Permita a mudança na sua vida. E agora? A terceira. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e...
deixar as pessoas que Deus colocou em sua vida falar ao seu coração. Vamos repetir de novo, agora vamos aplaudir. 1, 2, 3 e... Na terceira vez, agora você vai olhar para alguém e vai dizer para ela. 1, 2, 3 e... Deixar as pessoas que Deus colocou na sua vida falar. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero ler para vocês. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Olha o que diz os dois textos anteriores a esse texto. O versículo 12 ao 14. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Enquanto a Mariana está achando. Olha para mim aqui, ó. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Os que criam, mantinham-se unidos. Que se afaste do Deus vivo. Pastor, afastar do Deus vivo não precisa estar perto de ninguém. Vamos ler o texto. Pelo contrário, encorajem-se. Encorajem-se. A palavra está nos dizendo que se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, não se afaste. Pelo contrário, aí ele te mostra o que não é se afastar. É você estar em unidade, se encorajando. Olha, irmã, é por aqui. Olha como está se comportando seu filho. Olha aqui como é que você está fazendo. Olha, vamos estar junto, vamos crescer junto, vamos buscar o verdadeiro evangelho para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Durante o tempo que se chama... Quando é que a gente tem que se encorajar uns aos outros? Quando? Só os homens. Só as mulheres. Só a igreja. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se eu ando na luz, como ele está na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Mas se eu não quero essa luz, eu não. Jetro, Deus falou comigo lá os 10 mandamentos, eu não quero esse conselho não. Vou fazer da minha maneira. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus vivo que fala comigo. Eu vou te aconselhar uma novela. Vai vir, ó, Jezabel. Ela que fazia isso. É só Deus que fala comigo. Deus está comigo, eu não preciso de homens. Mas antes de ver a novela, leia o livro de Reis e leia um livro do John Bevere, que é um livraço. Aí Deus vai falar o seu coração poderosamente em nome de Jesus. Quem quer essa cura? Diga amém. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no original. Volte a o original, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, para a tua glória e para o seu louvor. Olha para cá. Não é só com discípulo não, irmão. Tem uma história na Bíblia que Paulo, que teoricamente estava abaixo de Pedro, lá em Gálatas 2:11, ele chega, não estou pedindo para você ser rebelde não, irmão, porque essa palavra também é para mim, é para mim também. Ele ouviu, e Paulo, pelo seu temperamento, ele foi até um pouco firme. De repente passou um pouquinho do limite, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas ele teve que enfrentar porque ele estava tomando um comportamento inadequado. E um irmão ajudou ele, não foi Deus que falou com Pedro não. Foi o irmão que teoricamente estava abaixo dele. Por isso que nós somos irmãos. Por isso que nós somos um corpo bem ajustado, totalmente ligado, unidos em amor. Você pode dizer amém? Durante esse louvor, irmão, se essa palavra falou o seu coração, eu quero declarar com vocês os temas dessa mensagem. Declare comigo: Senhor Jesus, o nosso problema não é enxergar os pontos fracos, é enxergar os nossos pontos fracos. Diga: justiça própria e orgulho são os meus maiores vilões dos meus pontos fracos. Diga em nome de Jesus, Pai,
Me ajuda a enxergar os pontos fracos. Eu tendo relacionamento com a tua palavra, que eu permita a mudança na minha vida. Agora declaro, eu realmente deixo pessoas que Deus colocou na minha vida falar ao meu coração. Quem tomou essa decisão, aplauda bem forte o Rei dos Reis.